Você estava caminhando, se desenvolvendo, cuidando de você, até que alguma coisa acontece. Um novo relacionamento, um problema de algum familiar, alguma situação inesperada e de repente tudo acaba e você para de cuidar de você novamente. Nesse vídeo vamos falar de como a gente se sabota, como a gente começa uma coisa e não termina, não desenvolve aquilo que a gente precisa. Por quê? Começou um relacionamento novo, começou uma situação na família e simplesmente você esqueceu todo aquele desenvolvimento que você estava fazendo. Às vezes você estava fazendo terapia. E aí, o que acontece? Acontece que algo acontece. E aí você tem que começar tudo de novo. Olá, meu nome é Lilian, sou terapeuta holística e seja bem-vindo ao meu canal. Vamos falar hoje justamente dessa autossabotagem que a gente faz, que eu passo, você passa, todo mundo passa. Quando a gente começa a desenvolver o emocional, começa a se conhecer melhor, começa a entender quais são os seus gatilhos, muitas vezes a gente vai parar sempre nos mesmos caminhos. Às vezes é o relacionamento. Quem nunca? Quem nunca parou de se desenvolver porque se apaixonou por alguém, encontrou alguém legal e de repente você que estava naquele desenvolvimento, naquela cura de você mesmo, naquela coisa de eu vou me cuidar sozinha, eu vou aprender a me gostar sozinha e de repente você esquece tudo isso para se dedicar só a essa pessoa, para esquecer totalmente de você e voltar com aquela dependência emocional, aqueles hábitos negativos, de você esquecer de você mesma e muitas vezes entrar em relacionamentos tóxicos, abusivos ou com pessoas imaturas que não querem nada com você. Eu sei porque eu já passei por isso. Então é uma coisa de autossabotagem, de fugir da realidade que a gente tem. A gente começar a se desenvolver, começar a crescer, às vezes naquela área da vida que a gente precisa, não apenas no lado emocional, mas no lado profissional, financeiro. E aí acontece alguma coisa no relacionamento, na família. Às vezes o que te sabota é a família, é algo que acontece com alguém da sua família, e aí você simplesmente aquele caminho que você estava construindo, aquela situação que você estava resolvendo, aquela questão de independência emocional, financeira que você estava construindo, você não consegue mais, porque você tem que ajudar alguém, você tem que resolver o problema de familiares, ou mesmo você se esquece totalmente porque você está novamente apaixonada, né? Essa coisa de eu preciso estar sempre nessa montanha russa emocional. Isso é um vício emocional, de você não conseguir estar bem com você mesma, estar em paz, sem precisar de problemas, sem precisar de estar com aquela dopamina exagerada, de ou tenho que me apaixonar por alguém logo, ou eu tenho que procurar alguma coisa para me motivar. E a motivação geralmente é o problema. A motivação é sempre o outro, nunca sou eu. Então o que está por detrás disso, né? Muitas vezes a falta de amor próprio, a falta de autoconhecimento, a falta de saber quem você é. A maioria das mulheres que eu atendo não sabem quem são, elas vivem só para os outros. Elas vivem, sabe, a rotina, a agenda de relacionamento, do companheiro, da família. Elas não sabem o que elas gostam, o que elas querem, o que elas precisam. Às vezes querem realizar sonhos, mas não se permitem, porque precisa dar conta dos problemas dos outros. Ela não consegue ter paz, ela não consegue pensar, né, ter aquele sossego. E muitas vezes vai cair naquelas mesmas armadilhas, relacionamento, o objetivo do filho, o objetivo da filha
né? Você esquecer de você para você focar porque o seu filho tem que arranjar um emprego, seu filho tem que... Aí você vai tirar todas as suas forças para o objetivo do outro. Você não vai pensar em você. Você vai incentivar o seu marido, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta. Mas e você? Será que você tem objetivos próprios? Será que você tem sonhos próprios? Ou você está sempre olhando para o outro para se sentir realizada, se sentir importante? Essa sensação de eu não sou ninguém. Isso que dói quando você começa a olhar para o vazio que é a sua vida. Porque sim, tem um vazio muito grande aí dentro. Um vazio que sempre foi preenchido com o outro, com os problemas, com as situações, com as questões do outro, seja da família, seja relacionamento, seja do seu trabalho. Às vezes você está lá querendo fazer o que o chefe quer. Você quer aquela valorização do chefe. Você quer aquele aplauso vindo do outro. Sendo que nem você sabe se você gosta desse emprego ou não. Nem você sabe se era isso que você queria na sua vida. Se isso realmente te deixa realizada. Assim como o relacionamento. Então eu posso te dizer porque eu já passei por isso. E como é que resolve isso? Como é que foge desses gatilhos, né? Dessas autossabotagens? Se conhecendo, se trabalhando, olhando para você. Não é fácil. Uma pessoa que está acostumada a fazer isso, ela sempre vai buscar um problema de alguém, ela sempre vai buscar estar presa a alguma coisa. Nunca estar sozinha para ela é muito difícil, né? Estar com você mesmo, porque estar sozinha não é uma coisa ruim. Você está com você mesmo. Mas você vai arranjar um montão de coisas para dar conta, um montão de metas. Para quê? Para que esse montão de metas? Mas com você não vai ter esse compromisso. Você vai esquecer com a primeira paixão que aparecer na sua frente. Por quê? Porque aquilo vai te trazer uma alegria, uma felicidade momentânea, né? Uma coisa rápida. Mas a verdadeira felicidade não é o outro que vai ter que te dar. Você tem que ser feliz com você. Porque por mais que seja muito legal começar um novo relacionamento, também tem seus problemas, tem seus... Porque você está trazendo uma pessoa com uma história. E todo mundo tem uma história, às vezes complicada. E nem todo mundo tem essa paciência. E aí você vai ficar o tempo todo largando as pessoas. Ou pior, ficar tentando ajudar pessoas que às vezes nem querem. Que é o que muitas mulheres fazem. Se meter em problemas de homens. Ou pode ser o oposto também, se meter em problemas com a família dos outros. Pra quê, gente? Por que você faz isso? Porque você não está olhando para você de verdade. Se gostando, né? Se conhecendo, entendendo que você não tem que carregar problemas de ninguém. Entendendo que a vida não é só isso. A vida não é só olhar para os problemas dos outros. E ficar o tempo todo fugindo. Porque é o que mais as pessoas fogem de si mesmas. E a pergunta que eu te trago hoje, quem é você? Sem ser o seu cargo, sem ser o que você faz, se você é mãe, se você não é, se você é casada, se você não é. Quem é você? Você está feliz com quem você é? Você é realizada com quem você é? Você consegue viver para você? Viver os seus objetivos, os seus sonhos? Você tem sonhos? Você tem conquistas suas? Ou você só está buscando coisas para se preencher o tempo todo? Se ocupar o tempo todo? Porque se você fica sem fazer nada, aquilo te angustia muito. Te angustia pensar na vida. Te angustia não realizar seus sonhos. Te deixa ansiosa, te deixa triste. E você tem sempre que colocar os outros na sua frente, o que eles precisam, o que eles querem. Você faz planos para você. Essa é a reflexão que eu quero trazer hoje.
Porque todos nós muitas vezes esquecemos que a gente foi acostumado a ser assim, acostumado a sempre olhar para o outro, a não olhar para a gente, a não pensar na gente. A vida está passando, a vida ela vai levando a gente. E não é para você brigar com as pessoas, não, é só você entender qual é a sua dinâmica. Se você faz isso, se você o tempo todo busca relacionamento para fugir da vida, para se entorpecer, ou outras coisas, você pode ser a louca pelo trabalho, a louca pela família, a que faz tudo pela família. Qual é o seu entorpecente? É o relacionamento? É a família? É o trabalho? Qual é? Você entende que a vida é muito mais do que essas áreas da sua vida. A vida são o seu emocional, o seu energético, a sua questão de realização pessoal como pessoa, que você existe, indiferente se você tem relacionamento ou não, indiferente se a sua família está de bem com a vida ou não, porque às vezes uma dessas coisas está ruim e você acha que a vida não presta, ou às vezes tudo isso não faz muito sentido para você, mas você não sabe como mudar. E como é que muda? Olhando de verdade, não fugindo, olhando o que não está bom e ver a sua possibilidade, a sua participação naquilo, que às vezes a sua família tem muito problema, mas você não pode fazer muita coisa. Às vezes seu relacionamento tem problema, mas você pode fazer alguma coisa, né? E entender qual é o meu lugar no mundo, qual é a minha perspectiva de realidade, porque eu não posso viver só aquela realidade e achar que eu só sou importante se eu tiver um relacionamento, eu sou importante se a minha família me valorizar, eu só sou importante se no meu trabalho o meu chefe me reconhecer. Não. Você não pode estar sempre se baseando no externo para se valorizar, para se validar. Você tem que se conhecer, saber seus valores, né? as suas qualidades, o seu valor, o que você veio trazer ao mundo. Que às vezes você não recebe nem mesmo um salário decente no seu trabalho. Às vezes você é a pessoa mais atacada na sua família. E aí você vai se sentir mal por causa disso. Porque você não tem dessas coisas, né? Reconhecimento, valorização. Mas não pode ser assim. Eu tenho que, apesar disso, estar bem comigo mesmo. Apesar disso, apesar de não ser aquela coisa perfeita, eu me gostar, eu me amar, eu me respeitar. E principalmente eu parar de ficar enfiando relacionamentos, como tem muita gente aí, né, viciada em ficar se relacionando só por se relacionar e diz que ama as pessoas. Não, gente. Você colocar uma pessoa de qualquer jeito dentro da sua vida, conheceu ontem, ou uma semana, 2 semanas, você já está brincando de casada, de namorada. Você está brincando de relacionar-se. E isso tem consequências. Você está esquecendo de você mesmo. Né? Porque aquilo é saboroso, é gostoso, conhecer a pessoa, mas é aquilo, você está trazendo problemas, situações. Relacionamento não tem só a parte boa de conhecer, de se apaixonar. Tem a outra parte. Mas ficar lidando com as pessoas o tempo todo nesse separa, casa. Vamos parar com isso, vamos parar de fugir também, de nos confrontarmos com o nosso vazio, com as nossas dores, nossos medos, as nossas inseguranças. Porque é isso que a gente está fazendo. A gente está fugindo de nós mesmos, de entendermos que a gente veio aqui para muito mais, para nos entendermos, nos conhecermos, que a gente não precisa seguir esses padrões. Eu tenho que ter uma família perfeita, eu tenho que ter um namoro perfeito, que é o que a gente está vivendo hoje nas redes sociais, as pessoas postando uma vida perfeita que não tem. Uma vida maravilhosa,
E não existe isso. A gente quer tirar a foto perfeita da família perfeita? Não tem. E aí, como é que a gente vive? Vive a situação de falsidade, de ilusão. Hoje está se vivendo muito na ilusão. Vamos parar com essa ilusão. Vamos viver de verdade. Vamos mostrar para as pessoas que a gente tem dias ruins. Que a gente não é perfeito. E parar de ficar tentando encaixar as pessoas só para passar momentos. Porque é algo que as pessoas estão tratando os relacionamentos. Agora é só passar momentos. Porque eu não posso ficar sozinho. Eu não posso. Então eu fico com qualquer um. Eu fico de qualquer jeito. Ou eu fico numa família que só tem problemas. Porque eu tenho que ter uma família. Mesmo que ela me deixe doente. Eu fico lá tentando ajudar essas pessoas, mesmo que elas não peçam para mim. Isso é complicado, gente. É o que está causando muitas doenças hoje, ansiedade e depressão. Essa falta de você mesmo. Essa falta de se conhecer, de se trabalhar. E toda vez que você começa esse caminho, que é solitário, é difícil, não é fácil. Você vai e arranja alguma coisa para você se distrair. Até mesmo um problema para você se enfiar. Você está lá muito tranquilo, desenvolvendo a sua independência emocional, financeira, e aí você arranja de gastar dinheiro que você não tem. Ah, vamos torrar um pouco de dinheiro, vamos arranjar um problema na minha vida. Eu estava muito tranquilo, tem dívidas. É todo tipo de autossabotagem a pessoa cria, gente. É arranjar dívida, é arranjar relacionamento complicado, é inventar algum objetivo para a família, enfim. Tudo isso para fugir de si mesma. Tudo isso para não olhar para as nossas emoções, nossos sentimentos, né? O que a gente precisa desenvolver, crescer, amadurecer. Tem muita gente aí com 40, 50, 30 que não amadureceu. Porque esses comportamentos que eu tô falando, gente, eles são muito normais de uma pessoa de 20 e poucos anos. Mas de uma pessoa com mais de 30, mais de 40, mais de 50, mais de 60, é muito complicado. É uma pessoa que realmente não prestou atenção na vida, não entendeu que a gente não veio aqui para viver essas coisas, para chegar nesse ponto e simplesmente, eu tenho que cumprir essas metas. Não, você tem que se desenvolver. Porque às vezes você não dá certo nessas metas porque não era para você. Ou não foi do jeito que tinha que ser. Ou você não estava preparada. Enfim, existem inúmeras possibilidades de você se apresentar, de você aprender o que é a sua meta, o que é o seu ideal de vida. Às vezes você está tentando ter um ideal de vida que o seu pai tinha, a sua mãe tinha, e você não consegue. Ser a dona de casa perfeita, ser a mãe perfeita, ser a trabalhadora perfeita. Tem muita gente que repete a história dos pais e nem percebe que repetiu. Segue o mesmo padrão, e às vezes um padrão doentio. Fica com aquele relacionamento abusivo, igual a mãe fez. Com aquele companheiro alcoólatra. Ou tem problemas financeiros constantes. Está sempre endividado, endividada. Ou não consegue ter um relacionamento sério com ninguém. E aí ela acha que é falta de sorte. Não, gente. É falta de autoconhecimento, de entender qual é o padrão que eu tenho, que eu estou repetindo. Às vezes é um padrão familiar que eu estou repetindo. É uma vida que eu só aprendi a viver com os meus pais ou cuidadores. Que eu olhei no meu entorno e vi que era assim. E aí eu apenas repito. Eu não questiono por que é assim. Por que eu estou fazendo isso? E só você questionar já é um passo muito grande para você sair. Você sair dessa coisa de ficar repetindo, fazendo as mesmas coisas que não te levam a lugar nenhum. Ficando sempre nos mesmos tipos de relacionamentos, tendo os mesmos tipos de comportamentos.
Você tem que se questionar cada comportamento seu. Eu aprendi isso com alguém? Será que isso é meu? Como que eu poderia melhorar esse comportamento? Como que eu vivo melhor? Como que eu me conheço? Mas é aquilo, tem que sair das autossabotagens, de ficar tentando simplesmente ficar enfiando pessoas, problemas, para não pensar nisso. Porque esse é o problema, não pensar nisso. A minha vida é minha e eu que tenho que construir. Não são os outros que vão construir sua vida. Só que é isso, a maioria de nós deixa os outros construírem a nossa vida, dizerem o que a gente tem que fazer. É o marido que tem que dizer o que você tem que fazer ou não? Uma moça uma vez falou: ah, meu marido disse que eu gostava de morte só porque eu disse que queria ser enfermeira. Ou seja, ela tinha um sonho de ser enfermeira, mas porque o marido dela disse isso, ela já se sentiu desanimada. É claro que isso é uma desculpa, né, gente? Você é adulto, você não tem que ficar esperando alguém te apoiar, não. Se você realmente quer ter uma profissão, um sonho, para de ficar esperando a aprovação do seu marido, da sua mãe, do seu pai. Se você já passou dos 30, dos 40, já passou da hora de você ficar com medo de ficar decepcionando eles. Porque é o normal, gente. Crescer muitas vezes você não fazer o que os seus pais querem que você faça, porque eles viveram em outra época, têm outros objetivos. Às vezes, para o seu pai, o que você quer viver como vida, às vezes você não quer ser mãe e você fica com medo de desapontar as pessoas. Está na hora de crescer, está na hora de desenvolver essa força interna de saber o que você quer e se posicionar. E parar de esperar que as pessoas vão entender você, vão aceitar. E também parar de ficar só para agradá-las, né? Esquecer de você e só viver para elas. Que é o que a maioria das mulheres estão fazendo. Vivendo só para os companheiros, vivendo só para as famílias. A maioria só vai acordar com 40, 50. Quando todo mundo não precisar mais dela, ela vai pensar: poxa, e eu? E eu não construí nada para mim. Eu não tenho uma profissão que eu goste. Eu não tenho amigos. Isso é duro, gente. Todos nós chegamos nesse ponto de um dia chegarmos e entendemos que a gente não fez a nossa vida. A gente viveu para os outros. E aí quando não precisam mais da gente, a gente não sabe o que fazer. Fica perdida. E essa é a reflexão que eu deixo vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu curtir, compartilha. E pensem bem, parem de fugir de vocês mesmos.